Com certeza, o assunto da semana é exatamente a queda de popularidade do governo do Messias. É, Se nós observarmos, né, essa queda de popularidade, que para mim não espanta nem um pouco, eu já sabia que isso iria acontecer, porque eleição é eleição e avaliação de governo é avaliação de governo, mesmo ele sendo 90 dias depois e com essa queda expressiva que acabou acontecendo. Ele, o Bolsonaro perde, né, em falta de popularidade só para o segundo governo da Dilma Rousseff, que eu acho que bateu em 12 pontos, né? Porque já no final de 2013 para início de 2014, quando ela foi reeleita, né? O Brasil já estava com a crise batendo a porta, né? E muita gente já em dificuldades, então, e isso foi aumentando, né, do início de 2014 dali para diante até culminar com o tal do impeachment, certo? Mas o Bolsonaro ele foi eleito aí como esperança, muito mais por parte do sistema do que do povo, porque muita gente não votou nele. Ele teve, se forem somados as abstenções e se forem somados os votos dados para o adversário dele, ele tomaria uma lavada, né, monumental, né? Só que daí ele acabou se elegendo, porque exatamente pelas abstenções, eu, por exemplo, não votei, e, e isso, a simples vitória acabou dando a ilusão às pessoas de que ele estava com essa bola toda. Mas não é isso. Bolsonaro é apenas mais um balão de ensaio do sistema na tentativa de manter o controle, manter o poder concentrado nas mãos dessa oligarquia que aí está, uma oligarquia civil-militar, ou melhor, a oligarquia mais a oligarquia militar, né, para ser mais exato, e ela vem tentando se manter aí de todas as formas. Quando se iniciou a crise, o PT sempre fez parte do sistema, para quem não sabe, né, eu estou dizendo isso aqui agora, eu acho que pela milionésima vez, todos os partidos políticos fazem parte do sistema, e esse, vamos dizer assim, esse ajuntamento de partidos, né, eles estão aí tentando manter o poder amparado por essa democracia representativa que está aí, que é uma falácia, é uma palhaçada, e estão vendo a cada dia que passa as suas alternativas se esgotando. As alternativas estão se esgotando. E o Bolsonaro, quanto mais tempo ele se manter aí no poder, se manter no governo, porque daqui para frente tudo leva a crer que vai ser bastante difícil de se manter aí, porque a popularidade dele vai cair muito, devido a essas reformas, devido a uma série de posicionamentos que ele tem tomado, né, e que são lesa pátria, que são contrários absolutamente a tudo que o povo brasileiro sempre acreditou, né? E é um governo assim, uma leitura absolutamente errada, absolutamente fracassada já desde o início, né? E a tendência é de que vai enfrentar assim, problemas seríssimos, gravíssimos daqui a alguns meses. Quem quiser anotar aí, né, e aguardar, pode fazer, porque isso que eu estou dizendo para vocês vai acontecer, não tenha a menor dúvida disso. É um governo fadado ao fracasso. A mim não surpreende. Inclusive nós já estamos vendo alguns movimentos aí e tal que andaram flertando com o Bolsonaro, né, e com esse
projeto do sistema já estão procurando abrir outras frentes, né? O tal do movimento Vem para a Rua, por exemplo, MBL e outros mais já estão se colocando aí numa posição de abandonar o barco, né? Vamos fazer uma passeata contra a palhaçada para ver se consegue se limpar do apoio absolutamente errado que acabaram fazendo em favor desse cidadão. Que, mais uma vez, eu repito, não me surpreende nem um pouco. Ele sempre foi autodeclarado liberal. Ao fazer isso, existe um conjunto de ideias que ele acredita, que ele apoia, e não sei o porquê, não entendi, ou melhor, até sei, né? É a questão de marketing. Os marqueteiros acabaram fazendo a cabeça do povo naquele determinado momento, né? E devido à sujeira, né? E devido à bandalheira que é a política, foram acreditar que esse cidadão aí, que sempre foi político, não fizesse parte desse esquema todo. E ele faz sim, né? Faz parte disso, é mais um cartucho queimado, vamos dizer assim. E o sistema vem tentando, de todas as maneiras, né, se manter o poder, manter a democracia representativa, manter a situação conforme ela está, porque o sistema sabe que a população, a sociedade ainda não está pronta. Mas pronta para quê? Essa é a grande pergunta. Quem ainda não observou, quem não sabe, né, o sistema no Brasil ele segue a metodologia de Antônio Gramsci. Quem conhece Antônio Gramsci, quem já estudou um pouco a respeito daquilo que Gramsci pensava, etc., né, os passos vêm sendo dados de uma maneira assim bastante firmes, né? Nós podemos elencar aqui, através da história, as fases, né, que foram aí planejadas por Gramsci, sendo aplicadas e com o objetivo final de se atingir aí um governo comunista, né? Se bem que capitalista também está tudo englobado, né? Seria um governo nova ordem baseado, né, nas ideias de Gramsci e nas ideias do globalismo, tá? Então, mas o povo ainda não está pronto, e perder o poder nesse momento para por exemplo, um projeto NAVE, né, seria tudo de desastroso para o sistema. A UNAVE é tudo que existe de desastroso para o sistema. O sistema é absolutamente inimigo da UNAVE e inimigo de qualquer ideia nacionalista, verdadeiramente nacionalista, e não simplesmente o nacionalismo de modinha que nós vimos surgir no Brasil nos últimos tempos. E por que o povo ainda não está pronto de acordo com as ideias de Gramsci? Porque o povo ainda ele não perdeu totalmente a identidade. O povo ainda não está aquela folha de papel em branco onde se pode escrever qualquer coisa e ela vai aceitar. Vocês entendem mais ou menos isso ou não? Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês de como é que funciona o sistema com relação à sociedade e o que tem planejado por Antônio Gramsci com relação a isso. Eu tenho aqui, vou contar para vocês uma história, né? Isso aqui foi uma experiência científica realmente que foi feita, né? Cientistas construíram uma gaiola, colocaram um piso metálico nessa gaiola, de forma que depois, conectando-se ali um cabo elétrico, o animal que estivesse lá dentro e apertando-se um botão sofreria um tremendo de um choque elétrico. Sofreria um choque elétrico.
E dentro dessa gaiola, os cientistas colocaram 3 macaquinhos, 3 macacos. Colocaram os 3 macacos, deram um determinado tempo, e depois eles colocaram dentro dessa mesma gaiola uma banana. Logicamente, né, a banana é a comida preferida do macaco. O macaco já saiu para pegar aquela banana. Quando ele pegou a banana, os cientistas apertaram um botão e todos eles sofreram um choque elétrico muito violento. Todos quase morreram, tomaram um choque elétrico bastante forte. Tá? Muito bem. Aí os cientistas esperaram mais um tempo e fizeram o seguinte: eles tiraram um macaco de dentro daquela gaiola e substituíram por um outro macaco que não tinha ainda sofrido aquele choque elétrico. E logo em seguida colocaram uma banana. Quando esse macaco se dirigiu para pegar aquela banana, porque ele não conhecia o que tinha acontecido, esses outros 2 aqui partiram para cima dele e deram uma tremenda surra nesse macaco. Bateram muito nele. Bateram muito nesse macaco. Muito bem. Aí o que os cientistas fizeram? Eles tiraram mais um macaco, mais um, e substituíram por um outro macaco, na mesma condição daquele anterior, que não conhecia, não sabia o que tinha acontecido. Muito bem. Colocaram novamente a banana no piso da gaiola. E esse macaco, que agora chegou, foi lá para tentar pegar. Aí então esses 2 macacos aqui agrediram esse macaco. Bateram muito nele. Bateram muito nele. Passado algum tempo, os cientistas tiraram o último macaco e substituíram por um outro macaco, que até então não tinha estado na gaiola. E ele estava ali e minutos depois colocaram mais uma banana. E esse macaco foi na direção da banana para pegá-la. Momento em que esses 2 macacos aqui agrediram esse macaco. Bateram nele muito. Muito bem. Não ainda contentes, os cientistas fizeram mais uma coisa. Substituíram um macaco desses por um outro macaco. Por um outro. Esse agora novo, totalmente, que não conhecia absolutamente nada. E fizeram a mesma coisa. Colocaram a banana. Esse macaco tentou pegar a banana e foi agredido. E bateram muito nele. Eu não sei se vocês perceberam nessa historinha, mas é exatamente assim que funciona. Os únicos macacos, se você se recordar aí, que sofreram um choque elétrico, foram esses 3 primeiros aqui. Os macacos que vieram depois, eles não sofreram choque elétrico nenhum, mas eles atuaram como atua a nossa sociedade. Eles atuaram no sentido de impedir que qualquer um fosse até lá e pegasse aquela banana. Muito bem. Se os macacos falassem, se eles pudessem falar, e fossem perguntados, né? Olha, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão batendo, principalmente nesses 3 aqui que não tomaram choque elétrico? Por que vocês estão batendo naquele macaco que vai pegar a banana? Eles simplesmente iriam responder que não sabem. Eles não sabem, porque todos esses macacos que vieram depois, eles não sofreram choque elétrico nenhum, eles simplesmente apanharam. Eles simplesmente apanharam. Tá? Muito bem, esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ele funciona perfeitamente com seres humanos, com pessoas. E aí você pode dizer, mas os macacos são animais, e como é que você diz que ele serve? Os macacos são animais, né? Mas os animais, eles podem ser treinados mediante castigos físicos.
conforme aconteceu aqui, eles sofreram castigos físicos, sofreram um choque elétrico bastante forte. Isso é um castigo físico. Para quê? Porque eles não têm assim uma condição de senso crítico, não é? Eles não têm aquela capacidade de entender as coisas, de raciocínio que possui o ser humano. Então, o castigo físico para os animais é um caminho para que você faça com que ele entenda e para que ele realize tarefas que você deseja. Já no caso do ser humano, não é necessário o castigo físico, mas o ser humano, por ele ser racional, você pode impor ao ser humano castigos psicológicos que atingem o sistema psicológico do cidadão, do indivíduo. Entende? Ah, muito bem, mas o que tem a Gramsci a ver com isso? Tudo. Tudo. Através do liberalismo, por exemplo, que é defendido aí pelo atual governo, dentro do próprio liberalismo existem uma série de dados, uma série de ações, né, que vão se sucedendo, né? E a principal dela é o negócio, tem um nome, chama assim, concupiscência. Né? Concupiscência, é uma palavra, inclusive está na Bíblia, mas é uma palavra grega que significa o seguinte: concupiscência significa você ter desejo por bens materiais ou desejo pelo sexo. Isso se chama concupiscência. Ela serve a esses dois segmentos: o desejo por bens materiais e o desejo pelo sexo. E o liberalismo, ele planta muito isso. E a partir do momento que ele planta o desejo por bens materiais, ele retira das pessoas e do indivíduo o desejo pelo outro, o desejo pelo próximo, o desejo pelas pessoas. O desejo da nossa sociedade hoje está focado em bens materiais e não está focado no bem-estar do próximo. Está focado no bem pessoal. Egoisticamente falando, eu estou preocupado comigo, não estou preocupado com mais ninguém. E quando você começa a desenvolver, né, esse tipo de comportamento concupiscente, você vai plantando na sociedade indiferença. As crianças crescem já com um percentual de indiferença muito grande. Por quê? Porque os pais deles não têm desejo por eles, não têm desejo pelos seus filhos. Ter um filho, é diferente de querer ter um filho. Melhor, querer ter um filho é diferente de que você desejar um filho. Tá? Querer, você quer um carro novo, querer, você quer uma roupa de grife, querer, você quer outra coisa assim. Agora, desejar, né, já é uma outra conversa. Né? E a partir do momento que o desejo se localiza simplesmente na direção de bens materiais, né, nós aqui jogamos por terra aquela célebre colocação e extremamente pertinente colocada por Jacques Lacan, né? Ou seja, todo indivíduo deseja ser desejado. Todos nós queremos ser desejados. E é isso que Lacan colocava. E é isso que é o centro, né, da psicanálise, por exemplo. Não sei se vocês entendem isso. O centro da psicanálise é as pessoas quererem ser desejadas. E quando elas não são desejadas, elas se transformam em indivíduos indiferentes. Sendo indivíduos indiferentes, você pode programar ali o que você bem entender. Tá? Então, a nossa sociedade ainda não está pronta. O liberalismo que agora o senhor Bolsonaro tenta implantar a todo custo visa isso. Só que não vai dar certo. Não vai dar certo porque, por uma questão conjuntural, né, mundial, tá,
capitalismo está francamente em crise, sabe? Está francamente em crise, assim como a democracia representativa também está francamente em crise. Então, coloca-se, né, aí uma dificuldade ainda, né, para que se siga nesse projeto de se ter uma sociedade absolutamente indiferente, uma sociedade em branco, com uma folha de papel em branco, aonde seus donos, né, aonde seus donos ou governantes ou proprietários irão escrever aquilo que eles bem entenderem. E essa sociedade irá aceitar aquilo e, de bom grado, irá se submeter àquilo lá. Aqui já fica aquela história, né, do macaco que veio depois, né? Ele não tomou choque elétrico nenhum, mas a partir do momento que ele apanhou e tomou uma tremenda de uma surra dos outros dois, ele compreendeu que ele não podia mais fazer aquilo. Ele não podia mais buscar a banana. Ele não podia mais pensar diferente. Se ele pensasse diferente, como por exemplo, querer comer uma banana, os outros dois iriam trucidá-lo, iriam bater nele, iriam deixá-lo aí bastante machucado, né? Então ele compreendeu logo que ele não podia pensar diferente. E é isso que acontece na nossa sociedade. O sistema, ele se utiliza, ele lança mão de uma série de ferramentas e artifícios para que nós não discutamos, não tem como discutir. Nós não podemos pensar fora da caixa. Nós temos que simplesmente usar, como aqueles burros, né, que trabalham puxando a carroça do padeiro, do carroceiro que transporta, sei lá, areia, material de construção. Ele vai usar aquele tapa-olho, porque ele não pode olhar dos lados, porque se o burro olhar dos lados, ele perde o caminho. Então ele só pode olhar para frente. E o sistema faz isso com a gente com a tremenda maestria, né? Tanto através do legalismo, né, essa quantidade enorme de leis que nós temos aí, né, como através também de uma questão assim, de um comportamento tido como polido, correto e etc., que vem se expandindo aí, né, subliminarmente, tá? Hoje em dia, você mesmo para acessar a internet, você sabe que existem regras. Se você escrever determinadas coisas, se você colocar determinadas ideias, você é bloqueado pelo Facebook, você é banido, né? O YouTube tira teu vídeo do ar. Então você tem que se submeter a determinadas regras. Você não pode fazer nada diferente disso. Você não pode experimentar nada diferente disso, né? Se você andar sem cinto de segurança, você é multado. Se você andar sem capacete na tua moto, você é multado. E assim por diante, né? Isso tudo vai modelando uma sociedade e através de uma série de brinquedinhos, né, colocados aí pelo liberalismo, pelo capitalismo nas mãos das pessoas, faz com que essas pessoas acabem desejando mais bens materiais e sexo do que desejar o bem das pessoas e preocupar-se com os indivíduos, e pior, não irão se preocupar com a nação, não irão se preocupar com o coletivismo. Uma coisa que eu sempre digo aqui, fundamento da palavra nacionalismo é nação. Nação significa coletivo, coletividade. Isso é que significa o significado de nação, coletividade. Ou seja, estamos juntos. Por enquanto, ainda não somos todos folhas de papel em branco e precisamos trabalhar no sentido de nos manter dessa maneira e, se possível, recuperarmos aqueles que já são folhas de papel em branco e trazê-los de volta à realidade. Até a próxima.